Y Bruna, para que veáis cómo ha influenciado mucha gente, Bruna es su alumna. Y ahora vais a venir, vosotros van a ver qué persona tan buena es ella, ¿vale? Bueno, Bruna, si quieres utilizar ese micrófono. Gracias. Abaixa a luz que não dá para ver. Pede para baixar. Se podéis bajar pouquinho, se vocês puderem desligar um pouquinho a luz aqui. Preciso tecla SAP, às vezes não está funcionando. Eles vão desligar lá pra gente poder ver o professor. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer a Carla pelo convite, pela confiança de me chamar para falar com vocês hoje a respeito desse assunto que é muito importante, descentralização do poder. E parabenizar ela pela luta, por todas as iniciativas que ela tem, pelo ativismo nas redes sociais e na vida real também. É engraçado, a gente se falou pela primeira vez tem pouco tempo e ela falou, eu sigo você, eu falei, eu sigo você também. E a gente nunca havia conversado, mas assim, as ideias com certeza são muito parecidas e é uma honra estar aqui hoje. Eu parabenizo você, Carla, pela sua luta e por esse esforço todo para trazer o pessoal para esse foro, e agradeço a todos que estão aqui. Algumas pessoas vieram falar comigo e disseram que vieram para me ouvir falar, mas eu tenho certeza que ouviram muita coisa melhor já. É uma responsabilidade enorme, mas eu espero honrar esse convite. E é uma honra maior ainda porque estou no mesmo painel do professor Olavo, que, como a Carla falou, é meu professor e tudo que eu vou dizer aqui hoje eu aprendi com ele. Então, assim, eu vou tentar fazer uma fala de modo que não... Conhecendo o professor, eu imagino um pouquinho do que ele vai dizer, de modo que não fique atropelado nem repetido, mas também o professor com certeza vai complementar os pontos que eu vou tocar de modo mais breve. E eu gostaria de começar, então, trazendo uma reflexão a respeito de algo que aconteceu muito curioso no Espírito Santo. Isso foi notícia e eu acredito que a maioria de nós aqui ouvimos falar a respeito disso, que foi o fato de que os legisladores estaduais de lá aprovaram uma lei que proibia que os estabelecimentos tivessem saleiros nas mesas, os restaurantes e lanchonetes. E isso é uma amostra muito grande de como há uma centralização do poder, porque o Estado atualmente se acha no direito até de falar como nós devemos temperar a nossa comida. E como o povo do Espírito Santo é brasileiro e não é bobo, né? Eles arranjaram um jeitinho de burlar isso. Eles penduraram os saleiros nos tetos dos estabelecimentos, de modo que as pessoas pudessem usar o sal ainda, se desejassem, mas nenhuma lei estava sendo burlada. Isso demonstra bem o que a Janaína trouxe pra gente, de como não adianta o Estado tentar impor coisas de cima para baixo, de modo autoritário. E também demonstra como a população deve se organizar quando ela vê medidas que não são justas e que não estão de acordo com o que realmente o povo quer. Essa concentração de poder na mão do Estado vem do iluminismo e da Revolução Russa. É a noção de que a política deve ser governada pela razão. E no primeiro momento isso pode parecer bom, né? Afinal de contas, a gente tem como razão o raciocínio inteligente, mas a razão que os iluministas propõem não é essa, e sim uma razão de que busque-se modelos uniformizantes e de que modelos fechados sejam impostos em situações nas quais às vezes eles não cabem, porque nós somos muito diversos, o ser humano é muito diverso. E dessa forma, as teorias que esses intelectuais iluminados criam acabam nem sempre cabendo no que a gente de fato vive, mas eles são os formadores de opinião, eles ocupam espaços e eles tentam fazer com que a ciência dite a melhor maneira de governar, e não só de governar, mas de como cada indivíduo deve viver, inclusive nos aspectos mais particulares. Eles propõem soluções ideais e teorizações que nem sempre se encaixam no que a gente vive. E como a Janaína falou anteriormente, eles são os formadores de opinião, eles não são maioria, mas eles são os formadores de opinião e eles tentam forçar essas ideias sobre nós.
E eles acham que a solução que eles têm é a solução ideal. E como isso se aplica no que nós estamos vivendo hoje, né, na situação do Brasil? Esse grupo de eleitos, de iluminados, de formadores de opinião, acreditam que sabem mais como nós devemos viver as nossas vidas do que nós mesmos. Então, eles tentam uniformizar a forma como nós devemos viver e resolver nossos problemas. E é assim que ocorre a centralização de poder, porque o Estado se julga mais capacitado para dizer como nós devemos viver do que nós mesmos. Quando uma pessoa, um grupo ou uma comunidade apresenta qualquer ideia divergente, é tratado como hostilidade, porque é visto como um obstáculo. Tudo que oferece um contrapeso para essa uniformização é visto para eles como algo que deve ser suprimido. Essa primazia da razão iluminista não está presente só em uma ou outra ideologia, não está presente só nas ideologias de esquerda, ela está presente também no liberalismo, ela está presente no comunismo, no socialismo, no positivismo. Por isso que nós devemos fugir desses modelos que são forçados sobre nós e que tentam nos fazer, nos colocar numa caixinha, porque toda ideologia acaba por ser nociva e tenta fazer uma concentração de poder em algum nível e suprimir as alternativas. E é apenas uma visão conservadora que pode trazer um compromisso fundamental com o legado que nós recebemos dos nossos antepassados, prezando pela ordem e pela liberdade. Nós não devemos aceitar um regime político ou um poder central que guie a nossa vida e que tente ditar como nós devemos educar os nossos filhos ou como nós devemos louvar o nosso Deus. Nós devemos aceitar somente que o Estado ofereça a segurança necessária para que o nosso modo de vida não seja suprimido. E aí a gente tem que lembrar do conceito de um autor que eu gosto muito, que é Edmund Burke. Ele fala da importância das instituições chamadas de corpos médios ou pequenos pelotões, que são organizações espontâneas que os indivíduos criam para fazer uma certa oposição ao poder central. Mas não são organizações revolucionárias, pelo contrário, são naturais, são famílias, são vizinhanças, são igrejas, qualquer associação voluntária que os seres humanos resolvam criar e que muitas vezes, especialmente hoje no Brasil, são vistas como oposição e por isso muitas vezes demonizadas. Essas instituições intermediárias, elas vão fazer uma mediação entre o indivíduo isolado e o Estado. Vão tentar trazer o indivíduo para um nível em que a voz dele seja mais ouvida, um nível em que sozinho ele não conseguiria chegar. E por isso é que nós devemos prezar pela manutenção das nossas tradições e também nós devemos prezar que as nossas igrejas sejam mantidas livres do poder do Estado. E também por isso que nós devemos prezar por eventos como esses. Todas essas coisas têm em comum o fato de que são instituições intermediárias, são instituições que ajudam a fazer uma contraposição ao poder central do Estado e que dão ouvidos ao indivíduo e que dão, mais do que isso, voz a esse indivíduo, para que ele ocupe um espaço que sozinho ele não conseguiria graças a essas instituições. Elas protegem o indivíduo o seu modo de vida do abuso por parte do poder central. E é assim que a gente consegue quebrar a hegemonia dos estamentos burocráticos. É assim que a gente consegue quebrar a hegemonia da classe governante, que atualmente está dominada pela mentalidade da agenda da esquerda. E é assim que a gente vai conseguir abrir espaços para que as vozes populares sejam realmente ouvidas e representadas nas instâncias decisórias. Porque o atual governo, apesar de, cremos nós, ser um pouco melhor do que o governo que foi retirado com o impeachment, ainda tem pouco contato com o povo, um contato quase nulo. Ainda nós vemos muitas decisões sendo tomadas de cima para baixo. Mesmo as iniciativas que são ditas abertas e democráticas, muitas vezes são aparelhadas. A gente ouve falar em orçamento participativo, mas quem tem tempo e disponibilidade para tirar o seu dia para ir participar de uma reunião a respeito de orçamento participativo quando você tem seu trabalho, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, são, na maioria das vezes, militantes.
e militantes que recebem para isso. O trabalhador, a pessoa comum que está vivendo sua vida, não vai tirar um dia, geralmente, para ir participar desse tipo de eventos e reuniões. Então, acaba que o que eles chamam de eventos e coisas populares são, na verdade, só uma desculpa para legitimar o que eles já queriam. Eles dizem, essa decisão aqui, ela veio de um evento, de um fórum, de uma reunião aberta e democrática. Mas quem participou desse evento, desse fórum, dessa reunião aberta e democrática, foram os próprios militantes deles. Então, o aparelhamento vai muito mais a fundo do que a gente consegue imaginar, e nós precisamos nos envolver mais e falar mais das nossas ideias para que isso seja quebrado. Porque eles não podem mais ter o monopólio da virtude e do discurso também. E é claro que uma reforma política pode resolver isso parcialmente, mas é apenas uma reação cultural inteligente e um movimento civil como esse que nós temos aqui hoje, que estejam dispostos a desafiar o Estado, podem produzir mudanças substanciais. E para encerrar, eu queria citar a frase do Michael Oshot. Ele fala que nós devemos medir o desempenho de um governo pela forma como ele partilha o poder, não só entre os órgãos oficiais do governo, mas também entre o executivo e a oposição. É isso que nós devemos levar em conta e é isso que nós devemos buscar, independente do partido que esteja no poder. Ele não pode ter poder ilimitado. E independente de concordarmos ou não com as demais vozes, todos devemos ter o direito de nos manifestarmos. E é por isso que o evento de hoje é tão importante. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos dizendo aqui, não é o que os formadores de opinião vão dizer lá fora. Mas eu não tenho dúvida de que é um passo importante, uma iniciativa importantíssima para que a gente comece a mudar isso. Obrigada. Ela é inteligente, né? Ai, se houvesse mais Brunas aí pelo Brasil, né? Eu escuto às vezes se houvesse mais Carlas, se houvesse mais Brunas, mas eu acho que cada vez mais estão surgindo, né? Lideranças assim, jovens, e que estudam, que é muito importante, que eu acho que é o mais importante, Bruna. Na sua idade eu nem sabia que era política, eu não sabia a diferença entre legislativo e executivo. E eu falo isso com muita vergonha, mas eu falo. Porque eu trabalhava muito, né? Eu me mantenho desde os 13 anos de idade, então eu trabalhava para me manter e não sobrava tempo. Eu tinha que estudar para que me trouxesse dinheiro. E assim, ter começado a participar dos movimentos com 31 anos me deixa muitas vezes de saia justa. Porque eu me pego falando umas besteiras tremendas, assim, sabe? Mas venho começando a estudar e etc. E olhar uma menina, né? Uma moça perto de mim, que já sabe tanto e fala tão bem, com tanta propriedade, me deixa muito feliz. E aí, em relação a essa questão da centralização do poder e da falta de diálogo, queria comentar duas coisas. Em 2013, nós já estávamos nas ruas, né? Nós estamos nas ruas desde 2011. E nós não nascemos como um movimento anti-PT, né? Nem anti-esquerda, que acho que foi um erro nosso, nem anti-totalitarismo, nem anti-nada. A gente era um movimento contra a corrupção. Então, na época a gente entrou por conta da corrupção do DEM e assim acabou indo, a gente lutou mensalão tucano, a gente estava nas ruas, mensalão do PT, a gente estava nas ruas, mas em 2013 caiu a minha ficha quando eu vi a tal da Sininho dizendo no Jornal Nacional que ela estava nas ruas para fazer reforma urbana. E na minha família não tinha nenhum imóvel desocupado ou que eu pudesse me preocupar com o meu umbigo para dizer, não, aquilo ali não me incomodou pessoalmente. Mas eu disse, como é que uma mulher coloca milhões nas ruas, o Jornal Nacional dá ouvido para ela para dizer que eles querem reforma urbana? Só me faltava essa agora, né? O Jornal Nacional dá esse espaço, porque afinal de contas era a liderança naquela época, e só falta agora o governo acreditar e sancionar alguma coisa nesse sentido. E foi a primeira vez, foi a segunda vez, na verdade, que nós juntamos todos os movimentos que haviam nas ruas e formulamos uma pauta da direita. E protocolamos isso para a Dilma, porque ela disse na televisão que ela estava aberta ao diálogo. E ela recebeu vários movimentos, MST, MTST, Força Nacional de não sei das quantas, menos os nossos movimentos.
E Como recentemente, sempre. até quero perguntar para o professor Olavo, que professor, me mandaram um print e disseram assim que o senhor tinha dito que o Temer deveria escutar a voz das ruas e que a gente deveria, não lembro como o senhor colocou, como eu li o print, que era mais ou menos exigir que eles nos ouvissem. Foi um print pelo WhatsApp e eu até tentei rolar a linha do tempo dele para ver se eu encontrava essa frase na página dele em algum lugar, mas é impressionante como muito mais gente posta na página dele do que ele mesmo. Eu comecei a ficar irritada com aquele monte de gente que marcava o Olavo de Carvalho. Eu queria achar o que ele escrevia. O que ele estava escrevendo eu não conseguia achar. Eu falei, bom, é um print, então deve ser verdade, né? Até me disseram que talvez não seja, mas no dia seguinte eu fiz questão de conseguir entrar num evento que estava tendo no Palácio do Planalto. Cheguei até o Michel Temer, apertei a mão dele e falei assim, eu sou um dos movimentos que saiu às ruas e que conseguiu impeachment. E eu quero falar com o senhor vai me receber. E acho que eu falei um pouco dura demais. Até agora ele não nos recebeu. Mas eu acho que é importante, ainda que ele não nos receba, eu acho que é muito importante que ele saiba quais são nossas pautas e por que nós estamos dispostos a sair às ruas de novo, se for preciso, cada vez mais e sempre. E não importa o governo que estiver lá, a gente vai estar pressionando e pelas pautas que a gente achar necessárias, né? E hoje, assim, esse foro, eu acredito que seja uma pauta internacional, mas que influencia diretamente no Brasil através do tráfico de drogas, tráfico de armas, que cada vez mais está forte no Brasil e que eu ainda não vi esse governo tomando medidas reais, a não ser a última reunião, que ele realmente parece ter alguma preocupação, quando ele reuniu todos os poderes para falar sobre segurança pública. Mas nós temos que começar a ajudar nossos vizinhos, né, Bolívia, Venezuela, Cuba e etc., não só pelo Brasil, mas por uma força geral da América Latina contra o totalitarismo. Então, passo agora a palavra para o Olavo. Professor, o senhor ouve daí? Não. Estou ouvindo. Você me ouve bem? Então, agora ouvimos bem. Todo mundo está ouvindo, né, gente? Ótimo. Pode falar, professor. Perfeitamente. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado por esse convite. Obrigado a Bruna, a Joyce Hasselman, a Carla Zambelli, a todos os voluntários, a todos vocês. Parabéns pela iniciativa. Como eu estava em tradução simultânea, eu comparei o distrito público do meu execrável espanhol, ao qual já submeti tantas vítimas na Colômbia, na Argentina, no Peru, etc, etc. Então, o primeiro ponto que nós devemos louvar esse iniciativa pelo fato de trazer pessoas da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, porque no Brasil as informações que chegam a respeito da situação desse país ainda são muito fragmentadas. O movimento conservador liberal, como queiram chamar, da direita brasileira, não está ainda conectada com os seus irmãos em outros países com a profundidade do que a esquerda está. Aliás, com relação a esse ponto, nós devemos lembrar que o comunismo é o movimento político mais antigo com história unitária, desde 1838. Desde a fundação da Primeira Internacional, o comunismo jamais perdeu o senso da sua continuidade histórica, nem jamais a sua unidade de comando. E é o único movimento que pode se gabar disso. Em segundo lugar, este movimento teve a seu serviço um órgão que é a KGB, que é simplesmente a maior organização de qualquer tipo que já existiu na história universal, perto da qual a Igreja Católica, as igrejas protestantes, a maçonaria começam a aparecer piquetinhos de criança. A KGB, só dentro da União Soviética, tinha 800 mil funcionários e aproximadamente 40 milhões de colaboradores espalhados por todos os países. Colaboradores que eram, em geral, apenas membros dos partidos comunistas, mas que a qualquer momento podiam ser convocados para sair da atividade pública e entrar na atividade clandestina a serviço da KGB. Nunca houve uma organização desse tipo. O próprio parlamento soviético não tinha ideia de qual era o orçamento da KGB, e não tem até hoje. Presta atenção. Muitas pessoas se iludem com a Rússia atual, porque o Sr. Putin aparece com um discurso aparentemente conservador cristão, criticando a decadência e imoralidade ocidental, mas ao mesmo tempo ele protege e premia os que criaram essa imoralidade, que é a própria KGB. Então, um erro muito grande desse movimento liberal conservador da direita brasileira, isso,
é ter tido uma visão esquemática e, na verdade, pueril do que seja o comunismo. E sempre entender o comunismo apenas como uma doutrina que prega a estatização dos bens de produção. Até um dia, aquele imbecil, se o Lula jamais foi comunista, porque ele jamais pegou a estatização dos bens de produção. Digo, a Lenin também não. Então, o comunismo não é uma ideologia, não é uma doutrina. O comunismo é um movimento que abarca mais ou menos um terço da humanidade e que tem uma longa história. Isso significa que o comunismo já se consolidou em uma cultura. Uma cultura não é uma doutrina que você ensine para uma pessoa e com a qual a pessoa possa concordar ou discordar. Como você discorda ou concorda de um programa político qualquer numa eleição. É uma cultura no sentido de que envolve as pessoas com um conjunto de símbolos, normas de conduta, preconceitos, cacoetes de linguagem, ligações pessoais, afinidades eletivas, etc, etc. Então, você tirar o sujeito desse meio através de argumentos é tão impossível quanto você, por meio de argumentos, você convencer um índio do Alto Xingu de que ele é um cidadão da Suécia, ou vice-versa. Então, o comunismo não se expande por meio de doutrinação, de aculturação, ou seja, envolvendo as pessoas num outro ambiente social, no qual a sua personalidade é moldada inteirinha. Alguns são moldados desde criança, com aquele que os Estados Unidos chamam de red diapers, as fraldas vermelhas, que já vêm de família comunista, ou são integrados nesse meio, sobretudo quando estão no ensino universitário, onde o atrativo dos companheiros de geração é naturalmente maior do que o atrativo da família. O indivíduo está vindo da família e se integrando no novo meio que representa para ele o futuro, que são os seus colegas, seus companheiros de geração. Então, é evidentemente, ele está se afastando cada vez mais da família e se integrando cada vez mais no meio desses companheiros de geração. E é ali que ele justamente se dá o processo da aculturação. Então, isso quer dizer que você combater o comunismo é uma coisa muito mais complicada do que você simplesmente, aspas, refutar uma doutrina, como tantos idiotas por aí pensam. Então, é claro que os primeiros porta-vozes, liberalismo ou conservadorismo, por exemplo, todos caem nessas paralelas. Eu refutei a doutrina comunista e então está tudo acabado. Isso é absolutamente ridículo. Isso é como você tentar convencer um ladrão a não te assaltar mediante citações do Código Penal. É absolutamente utópico. Então, a luta contra o comunismo é um confronto eminentemente cultural. Então, como isso funciona? Nos Estados Unidos, no ano de 1950, um grande crítico literário chamado Lyman Trilling publicou um livro chamado The Liberal Imagination. Liberal nos Estados Unidos significa esquerdista, é o contrário do conservative. Não também é o contrário, porque no Brasil se chama de liberal. Mas o que se chama de liberal, nos Estados Unidos se chama de classic liberal, outra coisa completamente diferente. Então, diz o Trilling que na literatura americana, nas artes em geral, teatro, cinema, só havia uma tradição, e essa tradição era liberal. Neste momento, estava se formando pela primeira vez o consenso conservador entre intelectuais americanos. Depois da publicação do livro do Trilling, ainda levaram 5 anos, que surgisse a primeira grande revista conservadora nos Estados Unidos, que foi a National Review, fundada por William. Então, isso quer dizer, o conflito começa na esfera literária e artística, ou seja, está mais próxima da imaginação popular. Não é das convicções, não é das crenças, não é das doutrinas, é na imaginação. Aristóteles já ensinava que todo o nosso conhecimento vem pelos sentidos. Se deposita na memória e imaginação para isso é uma mesma função, e a partir de material imaginário que a inteligência trabalha para obter daí os conceitos descritivos, conceitos racionais científicos apropriados. Então, antes de tudo, uma luta pela imaginação. Ora, nesse sentido, que eu lembrei no curso recente sobre guerra cultural, e quando houve o golpe de 64, os comunistas que estavam no poder dominavam a presidência da República, caíram,
qual foi a primeira reação dele? Começar a produzir romances, peças de teatro, etc., que refletiam, vamos dizer, a reação do seu imaginário ao novo estado de coisa. Foi só com base nesse material, era no qual se produziu, inclusive, livros muito bons dessa época, romances muito bons, como o Paruco, o Calado, o Petsar, o Farzin Toni, Sombras de Paruco, do Cristiano Peguei. Então, a primeira reação foi na esfera do imaginário. Agora, pergunto eu, qual a reação literária do movimento liberal e conservador a esses anos todos de nova república e de hegemonia científica? A resposta é nada, nada. Você não tem um registro para o que está acontecendo. Ora, se a literatura, o que patrocínio, não registra as transformações sociais, culturais e tecnológicas, então toda a luta política se torna uma esfera de superfície. E o que é essa superfície? É a luta política eleitoral. Então, até o momento, o conservadorismo brasileiro está lutando apenas na superfície. Não há uma reação profunda. Nós não estamos trabalhando com o imaginário brasileiro. Esse imaginário já está sendo passado pela esquerda, mesmo depois da derrubada da Dilma. Eu vou ter a derrubada da Dilma um sinal da superficialidade, porque todo o movimento do impeachment foi inteirinho calculado para o seguinte, para bloquear a ascensão da direita, para fazer com que os únicos beneficiários da derrubada fosse o outro lado da esquerda, que é a PSDB, essa de toda, o tucanato desse lado. Viram? Há 40 anos, o espaço político brasileiro foi dividido entre duas forças, que eram, para sintetizar, PT e PSDB. Os outros partidos são apenas instrumentais. Como disse o próprio Lula, eu e o José Serra, simbolizando essas duas forças, criamos um novo estilo de política. O novo estilo de política é o seguinte: existe uma esquerda que se apresenta fachada mais revolucionária e às vezes mais autoritária, enquanto a esquerda que se apresenta uma fachada mais democrática. O espaço todo deve ser restrito para os exclusivos das pessoas, excluídas todas as demais. O mesmo processo se viu entrar em ação no movimento do impeachment. Não esqueçam isso. É claro que o impeachment foi uma vitória para ninguém, mas foi um prêmio de consolação. Nós todos sabemos que a dona Dilma foi eleita numa eleição inteiramente fraudulenta, onde a contagem de votos, só 23 pessoas tiveram acesso à contagem de votos, ou seja, é a negação total da transparência, que é a condição fundamental da democracia. A partir do momento em que você aceita o resultado de uma eleição ao qual a cuja contagem de votos você não tem nenhum acesso, então você entrou no ponto da obediência cega. Você dizer que o país inteiro, seguindo por obediência cega as instruções do elite, é uma democracia, e fala, isso não faz o menor sentido. Então, a partir do momento em que aceitamos o resultado da eleição e conseguimos tirar apenas dos eleitos, que é a Dilma, deixar o outro poder, já descastramos, nós temos que. Por isso eu nunca fui um grande entusiasta do impeachment enquanto tal. Tinha que ser impeachment dos dois, né? Aliás, recado, relação. Se o senhor Michel teve o que eu recebi até agora, eu mando um recado para ele. Aqui, senhor Temer, o senhor está aí por favor do movimento pró-impeachment. O senhor não fez nada para tirar a Dilma de lá. Tá certo? E o senhor recebeu esse cargo por generosidade do movimento que deveria ter destruído o cargo. Muito pelo contrário, né, Olavo? Ele ainda atrapalhou. Olavo, só aproveitar uma coisa. Chega um pouquinho mais próximo do seu microfone, porque às vezes está cortando e eu acredito que seja a distância. Aí. É oscilação. Melhorou agora? Tá ótimo. Então, o senhor Temer deve a sua sobrevivência política a uma generosidade dos seus inimigos. Eu não tenho nada contra o senhor Temer, tem até alguma simpatia por ele, acho que é um homem bem intencionado, mas o senhor tem que receber a Carla Zambelli. Se o senhor está nesse cargo por causa de pessoas como Carla Zambelli. Então, eu não teria deixado no cargo, eu teria tirado o senhor junto comigo, mas, enfim, vou decidir. Muito bem. Então, é preciso ver que neste momento, exatamente nesse momento que nós estamos falando, já estão publicados vários livros de autores esquerdistas
onde mostra o processo do impeachment como golpe. Ou seja, aquela história de que a história dos vencedores, no Brasil funciona. 2 vezes já os perdedores escreveram a história e a usaram como um instrumento para preparar a vingança e criar a Terra da República. Já fizeram isso em 64, estão fazendo de novo agora. A história do golpe de 64 foi inteirinha contada pela esquerda. Se você procurar livros de história que mostram do outro lado, que simplesmente não existem. Tá certo? Então, aconteceu que justamente depois do golpe de 64, os militares se concentraram nas guerrilhas e no melhoramento da economia nacional e esqueceram totalmente o lado cultural da coisa, o combate cultural, que era justamente aonde os comunistas estavam se dedicando mais empenho. Então, tudo que eu estou dizendo é o seguinte, é um apelo a que deixem de lado a superficialidade e comecem a tentar entender o próprio marxismo na sua profundidade. Né? Por exemplo, quando as pessoas imaginam que o comunismo é a estatização do meio de produção. Muito bem. A estatização do meio de produção foi colocada como objetivo de longuíssimo prazo, certo? A ser alcançado, segundo Karl Marx, mediante a taxação e a regulamentação progressiva. Um processo que, segundo ele, deveria durar décadas ou séculos. Ora, isso quer dizer que nenhum comunista espera estar vivo quando chegar à estatização do meio de produção. Portanto, entre o ponto em que ele está e a tal da estatização da produção, existe uma infinidade de escalas intermediárias que são, no momento, o objetivo do movimento. Portanto, o número de políticos a serviço do comunismo que falarão em estatização do meio de produção é ínfimo, ou quase nulo. Eles falarão em muitas coisas que são mais importantes nesse índice. Por exemplo, o movimento nacionalista que foi lançado pelo Estado, anti-imperialismo, antifascismo, aí agora mais recentemente direitos humanos, keynesianismo, não sei. Então, milhares de objetivos que estão na escala. Entre esses objetivos existe o quê? O progresso do capitalismo, meu Deus do céu. Karl Marx explicou que o socialismo só é possível quando o capitalismo alcança o seu pleno desenvolvimento. Portanto, até certo ponto, desenvolver o capitalismo faz parte da estratégia política. E, note bem, quando as pessoas opõem esquematicamente capitalismo e comunismo, como se o comunismo fosse a centralização do poder e o capitalismo fosse a liberdade do mercado, as pessoas estão com a cabeça no mundo da lua. Porque forças capitalistas importantíssimas estão tão interessadas em centralização do poder quanto os comunistas. E ou fazem isso por meio da economia, ou seja, da fusão de empresas criando poderes. Às vezes tem mais envergadura em vários estados nacionais e, sobretudo, por meio da tecnologia. Neste momento em que nós estamos falando, as empresas automobilísticas dos Estados Unidos estão anunciando que por volta do ano de 2025 não haverá mais carros dirigidos por seres humanos. Mas só o que eles chamam de carros inteligentes, todos conectados a um computador central. De modo que a autoridade saberá onde todo mundo está indo e o que todo mundo está fazendo. Isso não é socialismo, isso é empresa capitalista. Porque a tecnologia, ela tem esse poder centralizador em si mesma. Portanto, quanto mais a tecnologia progride, mais centralização haverá, queiram ou não queiram. E se não tivermos um mecanismo para contrabalançar isso, nós cairemos numa espécie de socialismo em nome do capitalismo. Tudo isso para mostrar para vocês a complexidade e a ambiguidade dessas situações. E eu não vejo na tal da direita um número suficiente de pessoas preparadas para tratar desse assunto ou interessadas em tratar. Em geral, o pessoal está... Como tudo isso foi muito rápido, mal surgiu a oposição ao PT, já brota de candidatos a vereador, candidato a deputado, etc., visando a resultados imediatistas. Então, simplesmente não houve tempo para meditar tudo isso. Mas essa decisão é mais fundamental do que qualquer candidatura, meu Deus do céu. Os comunistas sempre souberam disso.
Se você examinar, por exemplo, a discussão interna que aconteceu na esquerda depois do golpe de 64, você vai ver a profundidade e a seriedade da discussão. Então, agora, se nós apelamos para a superficialidade, para o imediatismo, todas as nossas vitórias serão temporárias. E não adianta você se iludir, agora ganhamos tantas prefeituras, ganhamos tantas cadeiras no parlamento, tudo isso é passageiro. Então, o que eu apelo a vocês é o seguinte: não se precipitem. Eu me lembro da norma do meu guru, Paulo Mercadante, que dizia: não parar, não precipitar e não retroceder. É certo? Então, toda precipitação agora garante derrota no futuro. Nós temos que seguir, vamos dizer, os passos necessários da formação de todo o movimento político consistente, e o primeiro deles é exclusiva de intelectuais e estudiosos. Quer dizer, aprofundar o diagnóstico da situação. Muito bem, é esse o apelo que eu queria fazer a todos. Muito obrigado. Professor, a gente vai minimizar a sua tela, mas se o senhor puder continuar aí, se tiver disponibilidade, o Thomas Korontai vai falar algumas coisas, ele vai precisar de uma apresentação que está no mesmo computador. E vou falar um pouco do Thomas Korontai para vocês. O Thomas eu conheci, acho que no ano passado, no meio do movimento pró-impeachment, no conclave para a democracia, junto com um amigo nosso em comum, até também o Dr. Olavo conhece, e o pessoal do conclave, e eu escutei o Thomas falando sobre federalismo, né, e o aumento do poder dos municípios e dos estados para combater essa centralização do poder, que no final das contas é a grande culpa. Como o dinheiro, a gente falando de forma muito simplória, né, o dinheiro ele sai dos municípios, vai até a União, em forma de emendas, etc., eles voltam de novo para os municípios. Gente, nós sabemos que nesse vai e vem, alguns bons porcentos ficam no governo, né? E isso sempre me incomodou muito, mas eu não sabia se existia uma teoria disso. E a verdade é que o Thomas Korontai já trabalha com isso desde 1991. E eu escutei o Thomas falar sobre isso, gostei muito. Eu falei, eu vou lutar pelo impeachment, que é algo urgente. E hoje ele é uma das bandeiras que eu carrego, o federalismo. E gostaria que ele contasse um pouco para vocês, porque a gente sabe que talvez não seja possível que a Bolívia, a Venezuela aplique o federalismo agora, até porque eles vão querer quanto mais centralização de poder, melhor para Maduro, melhor para Evo, mas que fique isso no radar de vocês, né? Vocês estão vindo de fora, para que quando... E vai cair Evo, e vai cair Maduro, para quando isso acontecer, vocês começarem a pensar em formas de descentralização do poder. Então, o Thomas vai falar sobre esse assunto, e depois até gostaria de voltar para o professor Olavo para saber também a opinião dele, que é uma coisa que eu ainda não achei nenhum vídeo, nenhuma escrita do Dr. Olavo a respeito do federalismo, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. E eu sei que, se por acaso for contrário ao Thomas, ele vai ser sincero, porque sinceridade, acho que é o sobrenome é Olavo de Carvalho Sinceridade da Silva, né? Mas eu acho que é importante ele, como um grande orientador da direita e dos conservadores no Brasil, nós sabemos do posicionamento dele a respeito de um assunto que é importante, que vai mexer que mexeria, né? Ou vai mexer, se a gente quiser ser mais otimista, com toda a estrutura de poder do nosso país. Tá difícil aí? É a lei de Murphy. Acontece, normal. Vai dar certo. Eu acho, sabe por quê? Você tem que minimizar essa tela depois que você abrir. Não? Falando em lei de Murphy, né? Eu tinha tantos dias para quebrar o dedo, 2 dedos, né? Por que a pessoa quebra o dedo 2 dias antes de um evento desse, né? Eu acho que é praga da Glaze Hoffman. Da Peppa Pig. Falando nisso, queria tanto encontrar com ela, mas depois que ela virou ré, não consegui ainda.
Né? Eu vou dizer para ela, Gleise, eu te falei que você ia virar ré, agora eu vou te dizer, você vai ser presa. Se torne verdade. Vai faltar cadeia, né? Vai faltar cadeia. Agora eu fiquei sabendo hoje que tem um candidato aí de Sorocaba que está querendo me processar. Ele quer me mandar um oficial de justiça ele disse que estava querendo me processar, né? Do PSOL. Eu falei, mais um que vai pro meu currículo. Que coisa boa ser processada pelo PSOL. O PSOL não tinha ainda, né? Tinha o PT, tinha o Lewandowski, que é de todos os partidos, né? Tinha um cara da PF, da Polícia Federal. Agora faltava um PSOL. Falta o PCdoB ainda. Eu vou escolher quem que eu vou atazanar para poder. Caiu, foi? Já ligou de volta? Professor, tinha caído a ligação aí, viu? Não, você... É a filha do Dr. Olavo? Eu que desliguei porque eu achei que se eu não saísse offline, eu não iria conseguir entrar. Ah, tá. Não, mas acho que não é isso não. Eu acho que... Então, mas nem desligando funcionou? Eu vou reiniciar a máquina. Professor, a gente já volta. Tá bom. Enquanto isso, eu queria falar com vocês uma coisa. Todo mundo que está aqui, a maioria acho que é de Brasília, né? Cadê o Sérgio? Ele tá aí ou já foi? Sérgio, você? Eu sem óculos não sou ninguém. O Sérgio está montando um grupo aqui em Brasília de ativistas, né? E quem quiser fazer parte, depois fale com ele. Levanta aí, mão, Sérgio. Que quem quiser fazer parte dessa lista, né? A gente sabe... Hã? Mas a gente precisava unificar. Sim, muito boa a ideia. Ótimo, então, Sérgio, fala com a Lúcia, porque como ela tem a união dos movimentos, né? A ideia era unificar o pessoal do fórum, os que participaram desse fórum, para a gente ter um projeto piloto a partir dessa mentalidade de hoje, da federalização, por exemplo. Quem é que falou em federalismo até então? Fala com o pessoal da página que está falando com você, Carla. Federalismo. Eu acho que é importante esse diálogo, porque eu vou dizer uma coisa, eu, por exemplo, estou quase toda semana aqui em Brasília, é muito difícil, às vezes, encontrar pessoas que queiram, por exemplo, dia 26, o Dr. Sobral, né, diretor da Polícia Federal, disse que vai ter um evento pela autonomia da Polícia Federal. Eu, quando quero convidá-los para uma coisa, eu nunca sei muito bem em quais lugares ir, então eu tenho uma listinha de transmissão que eu jogo. Mas eu acho que seria importante a gente ter alguns contatos outros. Surgiram pessoas novas aqui que eu não conhecia, né, Lúcia? E que de repente a gente pode não agregar são dos essa movimentos. E que não são dos movimentos. Tem pessoas que não têm movimento, mas pessoas que se dispõem a vir, né? É o Bloco Brasil, né? Nós temos, por exemplo, no movimento das 10 medidas, nós tivemos um grupo que são ativistas das 10 medidas. Das 10 medidas. Mas, por exemplo, quem luta pelas 10 medidas pode ser que lute por outros, né? Já se identifica com fora e com as questões gerais. Do fora, ok. O Sérgio vai cuidar disso, né, Sérgio? Não, dessa forma. A gente vai discutir isso, ou a gente vai fazer mesmo do fórum para a gente ter esses princípios. Isso, e aí no grupo do fórum, por exemplo, a Lúcia posta, olha, a gente tem o das 10 medidas, quem quer fazer parte? Faz lá também. Porque, olha só, eu E assim por conheci um rapaz diante. das 10 medidas hoje que é petista. Ele se apresentou para mim aqui fora e disse que eu sou petista, estou presente. Não existe, Sim. você me perdoe, mas não existe. Eu estou com o telefone dele, o nome. Não é a hora. Apoio às 10 medidas. Não, existe. Ele falou o seguinte, olha, eu sou contra a corrupção e por isso apoio as 10 medidas. É a exceção da exceção, né? Carla, o pessoal da página tá pedindo para você mandar um alôzinho para eles. Pessoal que está ao vivo, obrigada por participar, mesmo que seja à distância. Um grande abraço para vocês. E assim, está sendo tudo filmado pela TV Câmara, então eles vão disponibilizar. Eu nem sei se está ao vivo, pode ser que até esteja ao vivo no YouTube, não sei. Mas eles vão disponibilizar e a gente vai fazer uma edição disso
Cortando esses momentos aqui que não precisam ser né, disponibilizados, a gente vai cortar só as falas por painel e vai colocar no YouTube, tá bom? Quem não tiver curtido a página do Nas Ruas, facebook.com/nasruas, ou então coloca no busca Nas Ruas tudo junto. Tá? É importante porque aí a gente reverbera um pouco mais isso. Nas Ruas abriu agora Nas Ruas Bolívia, né? Tem Nas Ruas Suíça, Nas Ruas Boston, Nova York. E aqui no Brasil a gente tem 14 capitais. 14 estados. Tem alguns interiores também. Eu quero trazer a Bruna para Nas Ruas. Ela já está falando com a Bruna.